quantas empresas hoje, elas eram importantíssimas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e hoje elas não têm importância nenhuma, porque elas não conseguiram conversar com as verdadeiras questões culturais, as verdadeiras revoluções culturais que estavam acontecendo. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao 15Cast, o videocast de marketing e inovação do valor. Hoje a gente conversa com a empresária Raquel Virgínia, que é fundadora e executiva-chefe da Inhaí, uma startup que fomenta a diversidade em empresas. A Raquel também é coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da ONU, foi a primeira mulher trans a vencer o Prêmio Caboré 2023 de publicidade como profissional de atendimento. E ainda traz uma sólida carreira musical, que já rendeu 2 indicações ao Grammy Latino. Aliás, foi na música que surgiu a ideia da Inhaí, Raquel. Conta pra gente. Primeiro, quero muito agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar falando aqui com Valor Econômico. Sim, foi a convite da Daniela Caxixe, que a gente foi fazer uma campanha e ela gostou muito das minhas ideias e acabou me convidando para uma consultoria, e aí a Inhaí foi nascendo. Bom, a agência foi fundada em 2021, né? E vocês já fizeram diversos trabalhos desde então, com esse foco, né, o pilar da diversidade. Agora a gente está num momento vendo, especialmente nos Estados Unidos, diversas multinacionais de tecnologia, entretenimento, varejo, tirando o pé dos projetos de diversidade, equidade e inclusão. E isso coincide com a chegada do presidente Donald Trump, com uma política mais conservadora, pragmática, focada em resultado. Por que isso está acontecendo, Raquel, na sua avaliação? Muitas vezes, a diversidade foi lida como um pilar quase que filantrópico das empresas. Talvez por isso, hoje, quando você fala em pragmatismo e resultado, talvez seja fácil que diversidade seja uma oposição ao resultado, porque a leitura que se fez de diversidade foi uma leitura filantrópica. Quando, na verdade, a diversidade precisa ser vista como uma oportunidade de negócio. E porque as pessoas LGBTs, as pessoas negras, todos os grupos que a gente chama de grupos minorizados, são grupos com potência de movimentações econômicas. São grupos que têm possibilidade de contribuir fortemente para o crescimento econômico. Mas aí é uma leitura de quem está sentado nas mesas de decisão, se quer olhar para esses grupos como grupos que vão gerar oportunidade de negócio, ou se você quer fazer uma leitura retrógrada e não enxergar como uma oportunidade de negócio. Eu sempre fiz muita objeção à diversidade ser vista apenas como um caminho identitário e não por um caminho identitário e filantrópico e não por um caminho de business. Inclusive, em várias reuniões que eu participei de negócios, existia um certo tabu em falar de o quanto aquele projeto poderia render para as empresas em termos de lucro, como se fosse antiético você desenhar uma estratégia de negócio com pautas de diversidade. Esse é um ponto bem importante. Quando você tem reuniões com as empresas, você comentou que tem esse receio, mas as empresas perguntam se tem um retorno ou qual o retorno? É porque é isso, muitas vezes os projetos de diversidade foram para a mesa por uma perspectiva reputacional apenas, e não por uma perspectiva de retorno econômico para aquela empresa. E essa, para mim, é a grande oportunidade que a gente tem nesse momento,
que é justamente de fazer grupos, empresas, marcas, executivos entenderem que, claro, existe uma questão reputacional que pode ser colocada sim, porque tudo que se faz em termos de ação de uma empresa também é sobre reputação, mas ao mesmo tempo, essa pauta, ela sempre pôde ser uma pauta de retorno econômico. A questão é o quanto de repertório os executivos das empresas têm para fazer isso se tornar um negócio lucrativo. Porque muitas vezes o posicionamento de não transformar isso num negócio lucrativo é justamente o posicionamento de quem tem pouco repertório em relação às possibilidades que existem dentro desse mercado. Dentro do mercado do black money, dentro do mercado do pink money, que é o dinheiro das pessoas negras, o dinheiro das pessoas LGBTs. Seria uma loucura dizer que as pessoas LGBTs, por exemplo, não movimentam a economia. É evidente. Eu vou pegar um evento. Se você pegar a Parada LGBT de São Paulo, ela movimenta rede hoteleira, rede aeroportuária, rede rodoviária, toda a parte gastronômica da cidade de São Paulo. Existem estudos que só naquele dia a cidade de São Paulo recebe uma movimentação que chega na casa de 1 bi. Só naquele dia, de tanta movimentação que acontece, porque a maior parada LGBT do mundo vem gente do mundo inteiro para cá. Ou seja, quantas famílias, quantos empregos, quantos negócios, quantas marcas não se movimentam em torno desse dia? Então, é evidente que existe possibilidades de negócio. Isso eu estou dando um exemplo de um dia nesse calendário. Dá para a gente pensar no impacto disso, no preço disso para essas empresas? Eu acho que o preço disso tem muitas possibilidades de preço, mas ainda a gente vai estar falando só de hipóteses, porque esse é o futuro. Mas, por exemplo, existem índices que já podem apontar algumas possibilidades. Por exemplo, a geração Z é uma geração que é a próxima grande geração consumidora. Alguns estudos da geração Z, existem várias pesquisas sobre a geração Z saindo cada vez mais, mas algumas delas indicam, vou dar um cenário aqui, que é a geração que mais se autodeclara LGBT, por exemplo. Cerca de 30% das pessoas da geração Z se autodeclararam LGBTs. Esse é um dos exemplos. Um outro exemplo é que essa próxima geração, para ela, é importante marcas que se posicionem a favor de pilares que são importantes para a sociedade, para o bem-estar social. Então, então há uma expectativa por parte dessa geração que marcas tenham uma construção consonante com os desafios que a sociedade enfrenta. Ou seja, o que pode acontecer no futuro são marcas se tornarem obsoletas para esse grupo que é o próximo grande grupo consumidor. Tanto como marcas empregadoras, marcas com relação a vendas também, né? Quer dizer, pode haver um cancelamento do consumidor aí, né? Eu não chamaria nem de cancelamento, eu chamaria de se tornar obsoleto, que é pior do que ser cancelado. É quando aquela marca começa a se tornar esquecida. Por quê? Porque aquela marca não conversa com as questões que aquela sociedade está conversando. Tem uma frase que eu amo, que é: quem conversa, converte. Quem não conversa, não converte. Eu acho que o que pode acontecer, e muitas marcas se tornaram obsoletas sem perceber. Quando elas perceberam, não tinha mais como voltar. Então, eu acho que essa deveria ser uma preocupação. Do quanto a sua marca, daqui a alguns anos, pode se tornar obsoleta sem você ter percebido, porque você não conversou com os temas fundamentais. Quantas empresas
Obviamente eu não vou ficar aqui citando nome de marca, mas quantas empresas hoje, elas eram importantíssimas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e hoje elas não têm importância nenhuma, porque elas não conseguiram conversar com as verdadeiras questões culturais, as verdadeiras revoluções culturais que estavam acontecendo. E eu acho que talvez o que esteja acontecendo é o começo de executivos, marcas, escolherem não saber. Não, a gente prefere não saber, a gente prefere não mexer com isso, nós estamos escolhendo sequer marcar uma reunião e conhecer os projetos. No ano passado, você conversou com o Valor e comentou que estava trabalhando num censo da população LGBT. Acredito que para esse ano, o ano que vem. Conta um pouquinho como é que está esse projeto. Parece que era uma parceria com a UMAP, porque dado também é muito importante para trazer a informação sobre o público, sobre o potencial para as marcas, né? Esse projeto, ele vai sair do papel, já saiu, na verdade. A pesquisa está nos ajustes finais. Foi uma pesquisa feita pelo Datafolha, o Instituto Datafolha, e quem patrocina essa pesquisa é o Sebrae, que tem uma preocupação hoje muito grande sobre inclusão produtiva, sobretudo a pauta do empreendedorismo, que é a pauta do core business, né, do Sebrae. Visto que o Sebrae descobriu, né, com essa pesquisa que tem centenas de milhares de pessoas que empreendem, na verdade milhões de pessoas LGBTs empreendem no Brasil por vários motivos, e essa pesquisa ela vai apontando quais são os motivos que levam ao empreendedorismo, que pessoas LGBTs vão empreender e qual é o impacto desse empreendimento no Brasil e como Sebrae e outras políticas públicas podem cada vez incentivar mais esse empreendedorismo. Acho que ninguém é contra incentivo de empreendedores, porque a gente está falando de pessoas que movem a sociedade, geram emprego, enfim. Então, essa é uma pesquisa que sai agora, se eu não me engano, entre março e abril, a gente já vai estar colocando essa pesquisa, ventilando essa pesquisa, os dados dessa pesquisa. Agora são ajustes de estatística mesmo que estão sendo feitos, bem questões técnicas. É uma parceria com a UMAP também. Então, a Anhaí, que é a minha empresa, a UMAP, idealizamos. ONU é uma das idealizadoras e também fomentadoras da pesquisa, o Pacto Global, e temos o Sebrae, que é o grande patrocinador dessa pesquisa que sai agora em março. Raquel, muito obrigada por estar aqui no 15Cast. Obrigada a você que nos acompanhou e continua acompanhando a segunda temporada desse videocast aqui sobre inovação em marketing. Os episódios estão todos disponíveis nos principais serviços de streaming, de áudio e vídeo, nas redes sociais e no site do Valor. O 15Cast é uma produção do Valor Econômico, a coordenação de vídeos é da Tatiana Schnorr, captação de imagem Gabriela Santos Silva, edição Carlo Chiapelli, produção, roteiro e entrevista eu, Daniela Brown. Obrigada, um abraço e até o próximo. Obrigada, Raquel. Obrigada, Daniela. Obrigada a todo o seu time. E conte sempre comigo. Eu gosto muito do Valor Econômico. Obrigada.